pessoal, como vocês estão? Hoje nós temos mais uma dúvida para a gente estudar nesse Nascido ESC. Hoje nós vamos falar da nossa querida rainha Esther. Isso mesmo, do livro de Esther. Todos conhecem. Na realidade, vocês sabem qual foi o primeiro livro da Bíblia que eu li inteiro, mesmo sem ser cristão ainda, sem ser nem convertido? Exatamente, o livro de Esther. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li inteiro porque eu achei a história apaixonante. Não entendi os valores da época, os valores cristãos, mas hoje eu entendo e sei como esse livro é maravilhoso, como esse livro é lindo. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter uma leitura um pouco longa, nós vamos ter 18 versículos para ler, então eu espero que vocês tenham paciência e leiam junto comigo. Vamos lá para Esther 2, nós vamos ler do 1 ao 18, vamos ler comigo. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, e do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviram: traga-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, esta reina em lugar de Vaste. Com isso, concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos. Como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como se passava Esther e do que lhe sucedera. Em chegado o prazo, cada moça virá ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com os perfumes ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, ela se dava o que desejasse para levar consigo a casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sobre as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando esse chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real do 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Qual o nosso problema? Desculpa a leitura longa, mas vocês acompanharam comigo. Qual o problema aqui?
Se nós olharmos bem, alguns costumam dizer que houve um concurso de beleza para a escolha da nova rainha. Isso não está errado, pessoal, isso não é errado. Nós podemos entender que houve sim um concurso de beleza para que fosse escolhida a nova rainha. Mas aí fica a questão. Esther foi escolhida por Deus como um instrumento para libertar Israel do mal no tempo determinado, Esther 4,14. Entretanto, sendo uma judia devota, que seguia as coisas de Deus, como pôde ela participar de um espetáculo público pagão e depois entrar no harém do rei Assuero? Então se fala como que ela pôde, sendo uma judia, uma pessoa devota, como que ela passou por isso? Primeiro, não há um consenso de que as mulheres... Não está certo, não está claro se Esther tinha liberdade de recusar a participar, pois ela foi colocada como parte do conjunto das moças. Ou seja, não é que eles fizeram um concurso de beleza com cartaz lá, venha ser candidata à rainha, venha não sei o quê. Não, o oficial foi de cidade em cidade, entrou em cada casa e falou, bom, você é bonita? Bom, pega e leva. Você é bonita e virgem? Pega e leva. Tem filha virgem? Vai, pega e leva. Não foi essa conversinha de, Esther escolheu participar do Miss Brasil, Miss Universo, como hoje. Esther não quis participar do concurso de Miss, onde o prêmio era a coroa de rainha. Ela foi obrigada, não dependia dela. Ela foi colocada como parte do conjunto das moças, de boa aparência e formosura, apresentada ao rei. De acordo com Esther 2,8, levaram também Esther à casa do rei. Isso nos dá a entender que ela não tinha alternativa em relação a essa questão, mas foi escolhida para servir ao rei. Lembra, pessoal, da questão de José do Egito. José também, ele foi pego como escravo, e aí? Não teve conversa. Ele foi jogado na cisterna e vendido como escravo. Ele comeu pão que o diabo amassou até chegar a governador do Egito. Por quê? Porque estava dentro dos planos de Deus. E é o que nós vimos aqui no começo. É evidente que Esther foi escolhida por Deus como um instrumento para libertar Israel do mal no tempo determinado, como Deus fez com José no Egito. Segundo, nada é dito no texto quanto aos participantes daquele espetáculo público terem tido de praticar qualquer coisa explicitamente imoral para entrarem no concurso. Ou seja, ela não teve que dormir com o oficial do rei para entrar no concurso. Não, fazia parte do casamento. Podemos dizer que fazia parte dos rituais. Pegavam-se as meninas, levavam para o rei e o rei ia escolher uma. Estavam lá, ele experimentou as mulheres, chegou na hora de Esther, ele foi lá, amou Esther e pôs uma coroa na cabeça dela. Agora, a gente tem que pensar como ela se sujeitou a isso. Ela se sujeitou porque ela não tinha escapatória. Era isso ou tomar uma espada no meio da... ou o pescocinho ser separado do tronco. Ela foi obrigada a ir. Uma vez que Esther foi escolhida pelo rei, ela foi compelida a participar da corte dele. A providência de Deus levou Esther àquele lugar precisamente no momento certo. Na hora certa, ela se dispôs a arriscar a vida pelo povo do seu Deus. Então, o que acontece? Sim, Deus preparou o caminho não para que ela pecasse, preparou o caminho para que ela fosse levada à presença do rei. O rei se apaixonou por ela, ela se transformou na rainha e foi usada por Deus na hora certa. Existe muita discussão com relação ao que aconteceu no gabinete do rei, só que a gente não sabe. Alguns historiadores dizem que o rei apenas conversava e conhecia melhor a mulher. Outros dizem que, como passava a noite com ele, o rei acabava usufruindo da mulher. Mas, quanto a isso, a gente só pode especular de acordo com alguns registros históricos. De acordo com a Bíblia, Esther foi levada não por sua vontade, entenda-se bem, como ela ia se meter numa coisa dessa? Como que uma mulher devota ia participar de um concurso de beleza desse? Ela não teve escolha, ela foi levada. Então não foi escolha dela. Segundo, Deus montou tudo para que fosse perfeito e ela se tornasse rainha. Era a mulher de Assuero. Amém? Então esse foi o Nascido ESC dessa semana. Semana que vem temos mais Nascido ESC, temos mais dúvidas bíblicas.
E para finalizar, pessoal, nós sabemos que, pelo que a Bíblia retrata do caráter de Esther, ela se recusaria a fazer qualquer coisa que a colocasse contra a lei de Deus. E eu acredito que ela daria a vida para se manter nos caminhos do Senhor. Então nós temos aqui nós vemos pelo caráter dela uma grande chance dela não ter pecado. Bom, esse foi o Nascido ESC, espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, esse foi o Nascido ESC, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar joinha, assim vocês vão ser notificados de todos os vídeos aqui do canal. O joinha ajuda muito o Nascido perante o YouTube. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, porque alguém pode ter essa dúvida. Como uma mulher reta como Esther foi aceitar participar de um concurso de beleza desse, fazer parte de um harém. Deixa seu comentário, eu posso demorar para responder, mas eu leio todos os comentários, tá, pessoal? E não se esqueça de baixar o e-book que nós preparamos especialmente para você, um e-book com as indicações de leitura, a biblioteca especial para que você venha estudar a Bíblia da maneira correta e aplicar na tua vida. Então, o link está aqui na descrição, clica, o e-book vai no seu e-mail gratuitamente. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo demais a vida de vocês. Até a próxima.